Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem, 15 horas temos então aqui 25ª rodada do Campeonato Tcheco, Slavia de Praga contra Slovan Liberec. Estamos a falar do segundo colocado da tabela classificativa contra o oitavo colocado do Campeonato da República Tcheca, onde encontramos um Slavia de Praga que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 11 golos e sofreu 7, vai enfrentar o Slovan Liberec, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 2, marcou 6 golos e sofreu 9. Em confrontos diretos temos então 3 vitórias para o Slavia de Praga, 1 empate e 1 vitória para o Slovan Liberec. Vamos em dados complementares, onde encontramos então um Slavia de Praga que ganhou e empatou 16 dos últimos 17 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, e o nosso Liberec ganhou e empatou 8 dos últimos 10, teve menos de 2.5 em 6 dos últimos 8 jogos, sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 e perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos temos então o Liberec, que marcou o primeiro golo em 3 dos últimos 4. Slavia de Praga ganhou e empatou 9 dos últimos 10 jogos entre ambas as equipes e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente podia ficar com mais de 1 gol e meio, tendo em vista que estamos no Campeonato Tcheco e Slavia de Praga, jogando em casa, teve mais de 1 gol e meio em todos os jogos, e o Liberec, como visitante, teve mais de 2 gols, mais de 1 gol e meio em todos os jogos também. Então, mas como estamos falando de um Slavia de Praga que dentro de casa perdeu apenas uma vez com o primeiro classificado, que é o Sparta de Praga, a gente vai ficar com o Slavia de Praga ganha ou empata, tirando proveito que está jogando em casa e o Liberec não é um bom visitante. Dito isso, seguimos então para as análises dos palpites do próximo jogo. 15h30 temos então a 26ª rodada do Campeonato Alemão, onde encontramos um Freiburg que vai encontrar o Bayern de Leverkusen. Estamos a falar do primeiro colocado da tabela classificativa contra o oitavo colocado da tabela classificativa do Campeonato da Bundesliga, onde encontramos então o Freiburg, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 9 golos e sofreu 7. Vai enfrentar um Bayern de Leverkusen que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 10 golos e sofreu apenas 4. Já em confrontos diretos, 2 vitórias para o Freiburg, 1 empate e 2 vitórias para o Bayern de Leverkusen. Dados complementares, temos aqui um Freiburg que marcou primeiro em 4 dos últimos 4 jogos, ganhou e empatou 6 dos últimos 7 e teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, e ambas marcam teve em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Leverkusen venceu 7 dos últimos 8 jogos, marcou primeiro em 5 dos últimos 6, e em confrontos diretos o Leverkusen ganhou e empatou 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, teve ambas marcou em 7 dos últimos 8, e Leverkusen marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com o Leverkusen ganho um empate, tendo em vista que estamos a falar de um Freiburg que dentro de casa ganhou apenas 4 vezes nos últimos 8 jogos, e perdeu uma vez e empatou 3. Já o Leverkusen, como visitante, ganhou todos os jogos que fez na Bundesliga e na Liga Europa. Então vamos ficar com Bayern de Leverkusen ganha e empata, e seguir então assim para essa análise dos palpites do próximo jogo. 12h30 temos então 12h30 temos aqui Juventus contra a Genoa. Estamos a falar da 29ª rodada do Campeonato Italiano, onde encontramos uma Juve no terceiro lugar e vai enfrentar o Genoa, que ocupa a 12ª posição do Campeonato Italiano, a Serie A.
Vemos então uma Juventus que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 8 golos e sofreu 9. Vai enfrentar um Genoa que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 1 e perdeu 3 vezes, marcou 7 golos e sofreu 10 golos. Em confronto direto teve 2 vitórias para a Juve, 2 empates e 1 vitória para a Genoa. Em dados complementares vemos uma Juve que não venceu 6 dos últimos 7, teve ambas marcas em 4 dos últimos 4, Juve sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos. Já a Genoa não venceu 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, e em confrontos diretos a Juve ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos, teve ambas marcas em 7 dos últimos 8 e a Juve marcou primeiro em 9 dos últimos 10 jogos e a Juve venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. E para essa partida a gente vai ficar com a Juventus ganho e empata, tendo em vista que vai jogando em casa, e em casa a Juve perdeu uma vez contra o Udinese e a Genoa como visitante não é lá um bom visitante, porque só ganhou 2 vezes do Sassuolo e da Salernitana. Dito isto, vamos seguir para as análises dos palpites do próximo jogo. 18 horas em ponto, temos então a 29ª rodada do campeonato italiano, Roma contra Sassuolo. Estamos a falar do 5º contra o 10º colocado da tabela classificativa do campeonato da Serie A. Roma, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 14 golos e sofreu 6. Vai enfrentar um Sassuolo que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 0 vezes e perdeu 4 vezes, marcou 4 golos e sofreu 13. Vai enfrentar em confrontos diretos temos então uma Roma que ganhou 2 vezes do Sassuolo, 2 empates e 1 vitória para o Sassuolo. Dados complementares, temos aqui uma Roma que teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 4 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5, Roma venceu 3 dos últimos 4 e Roma marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Sassuolo perdeu 4 dos últimos 5 e em confrontos diretos Sassuolo ganhou e empatou 6 dos últimos 8 e ambos times marcaram em 8 dos últimos 9. Então, para essa partida, vamos ficar com Roma ganha ou empata, tirando proveito também de que está jogando em casa e Roma em casa só perdeu uma vez ainda contra a Inter de Milão, a contar para o campeonato italiano. O Inter é o primeiro lugar e o Sassuolo como visitante não venceu nenhuma vez, então é uma boa entrada para fazer com a Roma ganha ou empata, aproveitando que está numa boa fase, esmagou na Liga Europa. E dito isso, não vamos enrolar muito, vamos partir para o próximo jogo, porque o tempo não é nosso amigo. 18 horas e pontos ainda, temos Sparta de Praga contra Radek Kralove. Estamos a falar do primeiro colocado contra o 12º colocado do campeonato tcheco. Um Slavia de Praga que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 vez e perdeu 2, marcou 7 gols e sofreu 12. Vai enfrentar um Radek que nos últimos 5 jogos ganhou 1 vez, empatou 4 e perdeu 0, marcou 5 gols e sofreu 3. Em confronto direto teve 4 vitórias para o Sparta de Praga, 1 empate e 0 vitórias para o Kralov. Vamos em dados complementares, onde encontramos o Sparta de Praga que sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Sparta de Praga perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10. Sparta de Praga não venceu 4 dos últimos 4 e o Kralov não venceu 10 dos últimos 12, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Já nos confrontos diretos tivemos então o Sparta de Praga que venceu 5 dos últimos 6 jogos, marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e ambos times marcaram em 3 dos últimos 4 jogos em que ambas as equipes se derrotaram. Então, para essa partida, a gente vai ficar também contra o Sparta de Praga, ganha ou empata, tirando proveito que o Sparta de Praga dentro de casa perdeu apenas contra o Liverpool e justifica-se. Não vamos comparar o campeonato tcheco com a Premier League, e o Herad que como visitante ganhou apenas 1 vez do Budejovic. Então é o primeiro lugar do campeonato tcheco contra o 11º colocado. Não tem muitas voltas a dar, vamos ficar com o Sparta de Praga ganha o empate, fechar com essa partida e seguir para a análise dos palpites do próximo jogo. 19 horas, temos então terceira rodada do campeonato equatoriano, Universidade Católica contra Desportivo de Cuenca. Eu adoro o campeonato equatoriano justamente por causa da Universidade Católica e por causa do
onde que anda? Barcelona. Temos aqui um Barcelona de Sarid. Eu gosto dessa equipa. Não é tão boa quanto o Barça, mas pronto, já dá para o gasto. Vemos então aqui Universidade Católica, aqui nos últimos 4 jogos, ganhou 4, empatou 0, perdeu uma vez, marcou 9 golos e sofreu apenas 1. Vai enfrentar o Deportivo de Cuenca, aqui nos últimos 5 jogos, ganhou uma vez, empatou uma vez e perdeu 3, marcou 6 golos e sofreu 10. Em confrontos diretos, Universidade Católica ganhou 4 vezes, empataram 0 e Desportivos de Cuenca ganhou uma vez. Dados complementares, encontramos então aqui uma Universidade Católica que venceu 3 dos últimos 4 jogos, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Deportivo de Cuenca teve ambas marcam em 4 dos últimos 5, sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4. Cuenca perdeu 4 dos últimos 5 em confrontos diretos. Universidade Católica venceu 5 dos últimos 6, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Universidade Católica marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Para essa partida, a gente vai aproveitar aqui a Universidade Católica, aqui dentro de casa também só perdeu uma vez, e Cuenca como visitante é um dos piores porque não ganhou nenhuma vez, empatou 5 e perdeu 3, então vamos ficar com a Universidade Católica, ganhou, empata e seguir então assim para as análises dos palpites do próximo jogo. 20h45, temos então a 26ª rodada da Ligue 1, a Montpellier contra a PSG. Estamos a falar do primeiro contra o 13º colocado da tabela classificativa do campeonato francês, onde encontramos o Montpellier que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou uma vez e perdeu 2, marcou 9 golos e sofreu também 9. Vai enfrentar um PSG que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3 e perdeu 0, marcou 7 golos e sofreu 4. E em confrontos diretos, 0 vitórias para o Montpellier, 0 empate e teve 5 vitórias para o PSG nos últimos 5 jogos em que ambas as equipes se defrontaram. Dados complementares, vemos aqui o Montpellier que teve mais de 2 gols e meio 8 dos últimos 9 jogos, ganharam ou empataram 3 dos últimos 4, marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 e teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos. Já o nosso PSG ganhou e empatou 27 dos últimos 28 jogos, teve ambas marcou em 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos o PSG venceu 9 dos últimos 10, teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10. O PSG marcou o primeiro em 9 dos últimos 9 e o PSG venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com o PSG ganha ou empata, tendo em vista que o Montpellier, mesmo jogando em casa, ganhou apenas uma vez, perdeu 2 e empatou 4. Já o nosso PSG como visitante ganhou quase todas e empatou apenas uma vez. Então vamos ficar com o PSG ganha ou empata e seguir para a análise dos palpites do jogo seguinte. Para finalizar, temos então aqui 21h, 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, onde encontramos um Atlético de Madrid que vai enfrentar o Barcelona. O Atlético ocupa a quarta posição, vai enfrentar o terceiro colocado da Liga Espanhola, que é o meu Barcelona. Onde encontramos então aqui um Atlético de Madrid que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou uma e perdeu 3, marcou 4 golos e sofreu 9. Vai enfrentar o Barcelona que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 9 golos e sofreu apenas 2. Em confrontos diretos tive uma vitória para o Atlético, 0 empate e 4 vitórias para o meu Barcelona. Vamos em dados complementares, onde encontramos então com o Atlético de Madrid que não venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, vai enfrentar um Barcelona que marcou primeiro em 8 dos últimos 9, venceu 3 dos últimos 4 e em confrontos diretos o Barcelona venceu 4 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 e Barcelona venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 e Barcelona marcou primeiro em 3 dos últimos 3. Então para essa partida nós não vamos dar aqui nenhum palpite, porque o Barcelona é muito inconsistente. Graças a Deus fez uma boa partida da Liga dos Campeões, eu agradeci muito, fiquei muito feliz, fazia tempos que não me sentia assim com o meu Barcelona, já desde 2020 que não chegamos aos quartos de final da Liga dos Campeões. Conseguimos chegar, chegamos bonitos, esmagamos o Napoli também, nem para comemorar muito pouco o Napoli também não está em condições, mas de qualquer forma passamos, estamos nos quartos de finais. Quem é do Barcelona sentiu a vibração
no nosso estádio. Então, para essa partida eu vou deixar em aberto, deem as vossas opiniões, qual mercado, qual código seria favorável de usar nessa partida entre o Atlético de Madrid e Barcelona. Dito isto, vamos então em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 17 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Para o nosso palpite do dia, temos então 15 horas em ponto, Slavia de Praga vai jogar, ficamos com Slavia de Praga, ganho, empata. 15h30 temos Freiburg contra Bayern de Leverkusen, ficamos com Bayern de Leverkusen, ganha ou empata. 18 horas temos então Sparta de Praga contra Kralov, ficamos com Sparta de Praga, ganha ou empata. E para finalizar temos então Universidade Católica contra Deportivo de Cuenca, ficamos com Universidade Católica, ganha ou empata. Para o nosso trabalho de hoje temos então 1,65 de odd. Este é o palpite que eu vou dar entrada. Eu gosto de trabalhar com odds baixas porque me ajuda a lucrar muito. Para você que acha que odd baixa não lhe dá jeito, veja o vídeo. Tem 6 jogos analisados e apenas 4 estão na ficha. É só você pegar 1 ou 2 daqueles jogos que não estão na ficha, acrescentar, que já vai dar uma boa coisa para ti. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.